Com vocês, então, Bispa Roberta, que trará a palavra dessa noite. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Deus é bom, amém? Chegamos na quinta-feira, melhor dia da semana, dia de crescimento. E aí eu te pergunto, você está pronto para crescer? Você está pronto para crescer, na verdade? Deus tem grandes coisas para você e eu tenho certeza, convicção de que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite, na nossa vida, amém? Estamos na campanha de quebra de maldições dentro do mês de junho, falando sobre a importância de nós sermos livres. Falamos já que a maldição é um mal em ação nas nossas vidas e muitas vezes nós temos a dificuldade de entender isso sob a ótica correta, né? Principalmente quando diz respeito às nossas emoções. Né? Como é que o mal se manifesta nas nossas emoções? E semana passada nós falamos sobre o tempo de deserto. Como lidar com o deserto? Tirar a ótica, né, errada do deserto como um lugar de maldição e entender que o deserto é o campo, é o momento, é o lugar onde Deus transforma a maldição em bênção. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto que vai fazer você entender alguns princípios, né, para que você viva uma vida plena e livre de maldições. Quebrando as maldições na sua vida, principalmente em relação às suas emoções, é você ter a possibilidade de ser livre. É você ter a possibilidade de ter uma nova identidade em Cristo Jesus. Né? Quando a Bíblia diz assim, lá no livro de Provérbios 23, versículo 7, como o homem imagina em sua alma ele é, e esse foi o tema das lives, né, que nós fizemos, né? Terminamos agora na última terça-feira, falando sobre a mulher na quarentena, a mulher nos dias atuais. Quem que você pensa que você é? Então, em cima desse texto, muitas vezes nós entendemos que nós não podemos ser medidos pelas circunstâncias ao nosso redor. Pelo contrário, nós precisamos entender que o nosso espaço, a nossa identidade, ela é construída a partir daquilo que nós escolhemos ser. Quem você tem escolhido ser nesses dias de quarentena? O que você tem escolhido aprender nesses dias difíceis? Saiba de uma coisa, querido, Deus quer se revelar a você de uma forma sobrenatural nesses dias. Amém? E eu quero usar com você hoje um texto do apóstolo Paulo na igreja de Colossenses, né, que ele escreveu carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Abra a sua Bíblia, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Diz o seguinte: portanto, como eleitos de Deus, tem outra versão que diz, povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe também uns aos outros. E acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo, tem outra versão que diz, é o elo da perfeição. Amém, querido? Aqui o apóstolo Paulo, ele está trazendo princípios, ele está trazendo direcionamento, ele está te ensinando, me ensinando como nós devemos escolher viver nessa terra. Você quer ser livre de maldição? Você quer viver a sua vida em plenitude? Você quer viver em paz? Você quer crescer emocionalmente? Você quer quebrar a maldição na sua vida? É assim que você precisa viver. Simples assim. É assim que você precisa viver. Tomando esse direcionamento, fazendo, né, colocando em prática essas recomendações do apóstolo Paulo, essas direções de como nós devemos viver. E eu quero trazer para vocês, baseado nesses textos, nesses 3 versículos, eu quero trazer para vocês 3 perguntas importantes, para que você possa refletir junto comigo. E a primeira delas é, você sabe quem você é? Na hora da crise, na hora da pandemia e principalmente na hora que o teu inimigo te acusa, porque nós temos um inimigo chamado Satanás, que ele é o acusador. Na hora que ele tenta gerar culpa em você, na hora que ele tenta te manipular, fazendo você acreditar que você é menos do que você é. Paulo lembra a igreja quem eles eram. Paulo diz assim, como líder sobre a vida deles, como pastor deles, como aquele que os gerou, ele diz, vocês são
povo santo, amado, escolhido de Deus. Posso ouvir um amém? Você pode botar sua mão no seu coração e dizer isso. Eu sou povo santo, amado e escolhido de Deus. É isso que você é. É essa pessoa que você é. Amém, querido? Você precisa decidir quem você é. Quem você é nessa terra. Você lembra? Assim como você imagina em sua alma, você é. O que você crê? Quem vai te dar a sua identidade? Tem muitas pessoas que recebem a sua identidade e validam a sua identidade pelo que lhes aconteceu no passado, pelo que as outras pessoas falaram a respeito delas. Mas a grande verdade, você precisa entender isso, querido, é que você é definido por Deus. E principalmente, não é o passado que define, não é a tua história que define quem você é hoje, mas quem Deus te chamou para ser e quem você decide ser a partir de agora, em nome de Jesus. Amém? Algum tempo atrás, eu escrevi, né, e eu guardei essa frase no meu coração, que é: todo pecado tem um passado e todo pecador tem um futuro. Você entende isso? Todo pecado, querido, precisa deixar de ser uma marca presente na sua vida. Você errou, peça perdão e bora para frente. Amém? Não fica atualizando o teu pecado como se ele fosse algo que você nunca vai se livrar dele. Não é isso que Jesus conquistou na cruz por você. Jesus conquistou por você na cruz libertação. Amém? E todo pecador tem um futuro. Porque quando você confessa o seu pecado e você deixa o seu pecado, há uma possibilidade de recomeço para você. O problema, querido, é que a gente olha para a nossa vida e a gente sempre vincula o pecado, né? Como vincula o nosso pecado de ontem ao nosso futuro. Então, porque eu pequei ontem, eu não tenho direito a um futuro. Está errado isso. Está errado. Coloca diante de Deus, segura na mão de Deus e vai. Porque o inferno, teu inimigo, sempre vai te lembrar do teu passado. Mas Deus não se lembra do teu passado, porque Ele já perdoou o teu passado. Deus olha para você e fala assim: bora para o futuro. Escolha hoje, certo, para que você tenha direito a um futuro. Amém? Então, querido, quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Saiba disso em nome de Jesus, né? O que os céus dizem ao teu respeito? Eu nunca me esqueço de uma experiência que o bispo Ricardo experimentou lá em Belo Horizonte, há muitos anos atrás, quando ele estava ainda aprendendo. Ele não era nem diácono, eu acho que ele não era nem diácono ainda, e tinha um pastor lá em Belo Horizonte, que ele era muito bom, ele era muito ungido, o dom dele era na área de quebra de maldições, de libertação, e o Ricardo estava aprendendo com ele, estava o ajudando, assistindo num movimento de libertação de uma pessoa que estava endemoniada. E aí, na hora que o demônio estava falando, o demônio falou para esse pastor, perguntou: e aí, o que você perguntou para o demônio? O que você vê na vida dele? E apontou para o Ricardo. E o Ricardo automaticamente ficou com os olhos arregalados, né? Dizendo assim: meu Deus do céu, e agora? E o demônio simplesmente virou e falou assim: nele eu vejo luz. Eu não posso tocar nele, porque nele eu vejo luz. Querido, o mundo espiritual vê na sua vida aquilo que você se compromete a ser. Quem se compromete a ser luz nessa terra, o mundo espiritual vai responder, vai respeitar, e ele vai responder o seu posicionamento. Agora, se você vive na prática do pecado, então o mundo espiritual vai lidar com você como alguém que vive na prática do pecado. Que caminho que você quer escolher? Quem você pensa que é? Segunda pergunta que eu quero te fazer nessa noite: se você quer ser livre de toda maldição na sua vida, maldição emocional na sua vida, você precisa responder isso, que é: qual é a roupa que te veste? Interessante isso, né? Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo, ele dá um comando para aquela igreja, ele diz assim: se vistam, revistam, revestir é vestir de novo. Vestir de novo, revistam-se. O que eu aprendo aqui, querido? É que todos nós somos pecadores, nascemos no pecado, ninguém nasce bonzinho, ninguém nasce santo, ninguém nasce sabendo tudo, ninguém nasce fazendo tudo correto. Nós precisamos de roupa, assim como nós precisamos de roupa para cobrir a nossa nudez física, natural, né? Ninguém vive nu. Isso só acontecia quando Adão e Eva estavam na presença de Deus, quando o pecado ainda não tinha se manifestado, né?
Mas assim como nós fisicamente precisamos de roupa para cobrir a nossa nudez, nós precisamos daquilo que precisa cobrir a nossa pequenez, as nossas limitações, as nossas falhas. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala de alguns princípios aqui que nós precisamos usar nas nossas vidas como roupa. E ele diz, vocês precisam se revestir, vocês precisam vestir roupas novas. Quando você se converte, querido, você precisa abandonar a tua roupa de pecado para que você possa vestir a roupa nova da salvação, da presença de Deus, da unção de Deus sobre a sua vida. Aquilo que te cabia no mundo não cabe para você na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Tem algumas qualidades aqui que ele vai citando e eu quero citar para você, para te perguntar, você tem se vestido com essa roupa? E ele fala, a primeira coisa que ele diz aqui é, você precisa se revestir de uma profunda compaixão. Profunda compaixão. O que significa isso, bispa? Significa se colocar no lugar do outro. Significa deixar de ver a sua vida somente com o seu olhar, sobre a sua ótica. É você deixar de ter o controle. E você se colocar no outro e entender que o outro, muitas vezes, ele tem motivos para se comportar daquela forma. Deixa eu te contar um segredo. 99% das brigas do casamento não teriam necessidade de acontecer se antes de eu começar a falar, eu parar e me colocar no lugar do outro. Seria muito mais fácil conviver assim. Meu trabalho, meus relacionamentos familiares, profunda compaixão significa eu fazer um esforço. E é interessante, porque não adianta uma compaixão que seja superficial. Ah, tá bom, hoje eu consigo me colocar no seu lugar, mas dependendo do que você fizer comigo, não, eu não vou conseguir me colocar no seu lugar. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está dizendo o seguinte, profunda compaixão, vocês precisam se revestir de uma profunda compaixão. Ou seja, tem esforço para que isso aconteça. Não é uma coisa fácil. Querido, você precisa aprender, você precisa pagar o preço de colocar essa roupa. Eu não sei quantas mulheres aqui já passaram pela experiência de colocar um vestido de noiva. Eu vou te falar uma coisa, querido. O negócio é difícil. É tanto pano, é tanta coisa. O negócio é tão pesado que muitas vezes você tem que botar tanta coisa. É o vestido, é o véu, é o penteado, é a maquiagem, é tudo. Você demora um tempo e depois para você ficar andando. Eu me lembro, quando eu casei, chegou no final da festa, as últimas fotos que eu estava tirando era com um sorriso forçado e doida para tirar aquele vestido, que eu não estava aguentando mais. Por quê, querido? Porque tem coisas na sua vida que você precisa fazer o esforço. Agora, se eu não tivesse feito o esforço de ficar algumas horas com aquele vestido, eu não teria celebrado perante amigos e perante Deus e perante a minha família o momento mais especial da minha vida depois da minha salvação. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quanto maior é a aliança que você está estabelecendo com Deus em relação às suas emoções, maior é o preço que você tem que pagar. Maior é o esforço que você precisa fazer para que aquilo se torne verdade na sua vida. Então, quando Paulo está dizendo, revistam-se de profunda compaixão, em nome de Jesus, pague o preço para deixar de ser uma pessoa que só olha segundo a sua ótica, que não consegue se colocar no outro, que o tempo inteiro quer que o outro se coloque no seu lugar. Posso ouvir um amém para isso? Segundo, ele diz assim, bondade. O que é bondade, querido? Bondade é a disposição de fazer o bem, não importa quem. Eu não sou bom porque eu faço bem para os meus amigos. Eu sou bom, querido, quando eu faço bem para os meus inimigos. Quando eu não reajo da maneira como eles esperam que eu reaja. Aí sim eu sou bom. O servo bom e fiel foi aquele que pegou aquilo que Deus tinha dado para ele, o seu Senhor tinha dado para ele, e ele multiplicou. Ele pagou o preço, ele fez além. Isso é ser bom. Você está disposto a ser bom? A roupa da bondade tem espaço para que você a vista? Depois o apóstolo Paulo fala sobre a humildade. E é interessante que a humildade, ela vem da palavra humus, que quer dizer terra, o que vem da terra. Humildade fala de você reconhecer as suas limitações. Quem você é?
quais são as suas forças e quais são as suas limitações. É você entender que você não precisa querer ser mais do que os outros, nem se considerar menos do que Deus te fez para ser. Ser humilde não é aquela pessoa que anda de cabeça baixa, aquela pessoa que anda assim, ó, toda curvada. Por quê? Porque ela tem uma aparência de humildade. Isso não é ser humilde, isso é ser orgulhoso. A pessoa que quer se mostrar humilde, no fundo, ela esconde um orgulho. O humilde é aquele que sabe quem ele é. Ele sabe quais são as fortalezas e ele sabe quais são as suas fraquezas. E porque ele conhece as suas fraquezas, ele não brinca com as suas fraquezas. Quem brinca com as suas fraquezas, quem anda muito, né, brinca com o pecado, brinca com a sua própria limitação, é o orgulhoso. Porque o orgulhoso vê o pecado, ele vê o perigo e ele diz, eu dou conta. Eu vou, eu faço, nada vai me acontecer. E acaba tomando um tombo. O humilde não. O humilde olha o perigo e ele diz assim, epa, nessa área eu não posso mexer. Nessa situação eu não vou me arriscar, porque eu não sei se eu vou dar conta de ir. Querido, em nome de Jesus, aprenda, vista-se, revista-se da humildade. Depois ele fala assim, mansidão. O que é mansidão, querido? Mansidão é você ter controle sobre as suas emoções. É você estar com raiva e responder amigavelmente. É você estar com vontade de esganar alguém. Só comigo que acontece isso? Acho que não, né, gente? Você está com vontade de esganar alguém, mas você consegue controlar suas emoções e agir de uma forma que o seu testemunho não seja invalidado. Mansidão. Mansidão é você conseguir não responder segundo a ameaça que você está recebendo, mas você responder segundo a identidade que você tem. Quem você é? Você é filho de Deus, querido. Então, independente do que façam com você, vai sair da sua boca aquilo que está no seu coração. E o que está no seu coração precisa ser a palavra de Deus. Posso ouvir um amém para isso? Amém? E ele diz aqui, além de mansidão, a última coisa que ele traz é paciência. Talvez essa seja uma das maiores qualidades que nós devemos buscar, né? E que talvez seja mais difícil. Por quê? Porque a gente quer, pressa. Nós nascemos para o ontem e para o agora, não é verdade? Nós temos, ao longo dos anos, a mesma quantidade de horas, mas a sensação que nós temos é que o tempo parece que está correndo mais rápido, sim ou não? O tempo parece que está andando mais rápido, um senso de urgência, a gente quer tudo para ontem. Paciência é uma virtude nos últimos dias. Paciência nesses tempos de pandemia, que é isso, coisa mais difícil que tem. Essa talvez seja a roupa mais difícil da gente vestir, né? Por quê? Porque a gente quer rapidez. Agora, já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você quer ser alguém que vai ser conhecido como aquele que usa a roupa da pressa, ou você vai ser aquele que usa a roupa da paciência? Aquele que dá conta de esperar o que Deus tem para você. Quando a gente escolhe usar a roupa da pressa, normalmente a gente fica ridículo. Prova disso é aquela pessoa que, não sei se tem a ver com você ou não, mas nesses dias de pandemia está difícil, a gente come, não é assim? A gente está comendo mais do que normalmente. E aí, para algumas pessoas, o ganho de 5, 6 quilos faz uma grande diferença. E aí, acabando a pandemia, eu vou tentar usar aquela roupa que eu usava antes da pandemia. Só que, com a pandemia, eu ganhei 5, 6 quilos a mais. A pressa de usar aquela roupa vai fazer com que eu passe vergonha. Por quê? Porque não vai caber em mim. Vai ficar apertado, vai ficar justo, vai ficar feio. Porque não cabe mais. A roupa da pressa significa na sua vida, querido, nas suas emoções, aquilo que não cabe mais em você. Então, decida jogar isso fora em nome de Jesus. Amém? E a última pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quanto tempo você gasta tentando mudar os outros? O apóstolo Paulo, ele traz um ensinamento muito importante para nós aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, querido.
você nunca vai conseguir mudar as pessoas. Quem faz isso é Deus. O máximo que você vai conseguir é mudar você mesmo. Paulo, ele nos mostra o caminho. Ele nos ajuda a entender, né? Ele diz, suportem uns aos outros. Tem algumas pessoas, deixa eu te falar de maneira bem objetiva. Tem algumas pessoas no decorrer da sua vida que você não vai conseguir gostar delas. Vamos falar a verdade, tem gente que é difícil da gente gostar, eu vou te falar. Mas você precisa aprender a suportar em amor, como o apóstolo Paulo. E ele está falando para a igreja, ele está falando para os cristãos. Ele está falando para mim e para você. Ele está dizendo, tem gente que você precisa suportar em amor. E mais do que isso, você precisa aprender a perdoar. Perdoar. O perdão não é baseado no tamanho daquilo que fizeram com você. Mas o perdão é baseado, precisa ser baseado, você só vai conseguir perdoar de fato e de verdade, se você lembrar o tamanho daquilo que Deus te perdoou. Todos nós merecemos a cruz. E estamos aqui porque Jesus se fez maldição em nosso lugar. Então, querido, quando você entende o tamanho do amor e da misericórdia de Deus para com você, você dá conta de olhar para o outro com profunda compaixão e você dá conta de perdoar. Perdoar uns aos outros. Amém? Isso é você suportar em amor. E o mais importante que Paulo traz para mim e para você, para nós que queremos ser livres de toda maldição, principalmente nas nossas emoções, é o que ele colocou no último versículo que nós lemos. Quando ele diz assim, acima de tudo, né? Isso quer dizer o quê? Antes de qualquer coisa, em primeiro lugar, ele diz o seguinte, esteja o amor, que é o vínculo ou o elo da perfeição. Oh, Jesus! João capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, para mim e para você, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, entenda uma coisa, Deus é amor, eu e você não somos. A nossa essência humana não é de amor, mas a essência de Deus é. E quando nós confiamos nele, quando nós entregamos a nossa vida para ele, quando nós começamos a nos relacionar com ele, nós podemos experimentar o que é esse amor. A viver. Elo, vínculo, que Paulo chama o vínculo da perfeição, fala de relacionamento, querido. Fala dessa coisa de eu começo a andar com Deus, de aliança. O elo é conexão. É conexão. Eu vou fazer 24 anos de casada esse ano. Esse tanto tempo, 24 anos de casada, mais 3 anos de namoro. Vai fazer quase 28 anos que eu ando junto com o Bispo Ricardo. O nosso elo, a nossa aliança é tão forte que hoje, se ele me olha, se ele levanta a sobrancelha, eu já sei o que ele está pensando. Já sei. A nossa comunicação não precisa ser tão expressa, porque eu já sei, a gente já se conhece no olhar. Por quê, querido? Porque o elo, ó, há uma conexão, há um relacionamento. Você vai ser aperfeiçoado no amor à medida que você se relacionar com Deus. Você quer ser livre de maldição emocional na sua vida? Você quer ser livre do medo? Você quer ser livre da rejeição? Você quer ser livre do pânico? Você quer ser livre de um sentimento de inferioridade, da baixa autoestima? Você quer ser livre dos abusos que você sofreu? Querido, aprenda a andar com Deus. Porque quando você anda com Deus, quando você se relaciona com Deus, você consegue viver e experimentar o que é o amor de Deus. Amém? Você veste, né? Você se veste desse amor maravilhoso que está em Deus. Talvez você possa estar dizendo hoje à noite para mim, mas bispa, eu já me converti há algum tempo e nada na minha vida muda. Querido, deixa eu te falar uma coisa. A grande verdade é que você precisa por isso o apóstolo Paulo disse, você precisa se revestir. Sabe o que significa isso? As nossas roupas, elas vão gastando com o tempo. Então, de tempos em tempos, a gente precisa renovar. Deus está te chamando nesses dias de quebra de maldição, nesse mês de junho de 2020, num momento de pandemia, num momento de caos, onde muitas pessoas estão tentando contra a sua vida, sua própria vida, Deus está te chamando
para atualizar essas roupas. Deus está te falando, eu tenho mais mansidão para você. Tem mais bondade para você. Tem mais humildade para você. Tem roupas novas para você colocar. Tem mais compaixão para você aprender a ter. Qual é a sua decisão? Qual é a sua decisão nesses dias? Eu quero te convidar onde você estiver, se você puder, fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida nessa noite. Eu quero te dizer, querido, que o Espírito Santo de Deus está aqui para te ajudar a ser livre de toda maldição. O Espírito Santo de Deus, Ele quer sarar as suas dores. O Espírito Santo de Deus, Ele quer ministrar a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer te fazer alguém livre de toda maldição. Agora, como nós dissemos semana passada, qual é a tua escolha? As tuas escolhas no meio do deserto vão fazer você sair do deserto ou vão fazer você ficar ali. Deus está te chamando para um tempo novo. Deus tem vestes novas para você. Deus tem vestes para você, querido. Vestes de compaixão, vestes de bondade, vestes de humildade, vestes de mansidão e de paciência. Que essas vestes sejam trocadas em você nesses dias e que você seja profundamente abençoado. Espírito Santo de Deus, querido, aonde você está, põe a sua mão no seu coração. Fala comigo, Deus, eu quero mudança. Deus, eu quero mudança na minha vida. Eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero ser livre. Livre para ter a minha vida transformada. Eu não quero ser alguém que continua insistindo em andar com roupas velhas. Eu não quero continuar me cobrindo com medo, com a dor, com a ira. Eu não quero me cobrir com o sentimento de baixa autoestima, com a rejeição. Eu não quero isso mais para a minha vida. Eu quero ser coberta, eu quero me vestir. Eu quero cobrir a minha nudez, a minha fraqueza. Eu quero cobrir com a mansidão, com compaixão, com a bondade, com a humildade, com a paciência. Senhor, ajuda-me nessa decisão, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós vamos escutar uma canção. Deixa o Espírito Santo de Deus falando com você nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar. Aonde você está, começa a falar com Deus. Eu não sei da sua vida. Eu não sei o que você precisa mudar. Mas dê oportunidade para o Espírito Santo falar com você. E já já eu volto para a gente terminar essa palavra. A alegria de viver foi ao te conhecer. Em todo tempo meu coração pulsar por você. Me envolvi em teu amor, me escondi em tuas asas, Senhor, me leva mais profundo, me faça crescer além que se possa pensar, do que se possa pensar. Eu quero ser parecido com você, me faça ser tudo aquilo que sonhou. Eu quero ser parecido com você, me faça ser tudo aquilo que sonhou para mim. Aleluia! Que você possa dizer aí na sua casa, onde você está: eu quero ser parecido com você, meu Deus.
Me faça ser tudo aquilo, não aquilo que o meu passado me trouxe, não aquilo que as circunstâncias na minha vida, não aquilo que as pessoas disseram que eu seria. Me faça ser tudo aquilo que você sonhou para mim. Me faça, é isso que eu quero ser. Eu quero ser a pessoa que o Senhor sonhou que eu fosse. Livre de toda maldição, livre de todo peso, livre de todo jugo. Essa é a pessoa que eu quero ser nessa terra. Querido, talvez você esteja hoje assistindo esta transmissão pela primeira vez. E você não teve ainda encontro com esse Deus maravilhoso que um dia mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. Eu quero te convidar. Entre no chat aí da transmissão. Manda uma mensagem para nós. Fala. Ou então entre no nosso WhatsApp. 980871011 e fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos entrar em contato com você e você vai fazer parte da melhor e maior família que existe nessa terra, a família dos filhos de Deus, a família Sara Nossa Terra, Barra da Tijuca, Sara Nossa Terra Freguesia. Deus tem uma vida de vitória para você. Deus não tem uma vida para você irreal, onde só vão acontecer bênçãos, não. Você vai passar por alguns desertos, sim. Mas nesses desertos, você vai aprender o que é ser cristão de fato e de verdade. Que você possa colocar a sua mão no seu coração. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez. Diga isso. Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou. Eu quero, Jesus. Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou para mim. Oh, Jesus, peça isso para Deus. Oh, Jesus, diga para Deus, me envolve no teu amor, me envolve no teu amor nessa noite, aonde você está na sua casa. O Espírito Santo de Deus está te envolvendo em seu amor. Me esconde. Me esconde em suas asas, Senhor. Me leva mais profundo. Me faça crescer além do que se possa pensar. Do que se possa pensar. Eu quero. Oh, aleluia! Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou. Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou. Aleluia! Graças a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, o consolo do Espírito Santo seja sobre você. Que a sua casa seja um lugar de paz. Que a alegria do Senhor seja a sua força. E que você, querido, possa saber que em Deus você pode todas as coisas. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que nós possamos aprender com o apóstolo Paulo a sermos pessoas melhores e a quebrarmos toda a maldição na nossa vida, na nossa história, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, Deus te unja e Deus esteja contigo. Até a próxima quinta, se Deus quiser. Um beijo grande, Deus te abençoe. Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou. Eu quero ser parecido com você. Me faça ser tudo aquilo que sonhou para mim.